Graça e paz, amados. Deus abençoe todos que estão participando desse seminário dos Sinais da Volta de Cristo. Estamos hoje iniciando o 22º episódio. Significa que já estamos aí praticamente há seis meses, quase 6 meses ou 5 meses já, falando sobre esse assunto, porque é um assunto importantíssimo e eu preferi que fosse assim detalhado, devagar, para que você pudesse aproveitar. E novamente, se tem alguém que por algum motivo está entrando hoje, é importante você saber que é uma sequência e você veja que é numerado. Então vá lá no site no YouTube da Missão Shekinah e ali você pega desde o 1 até a data de hoje e vai atualizando e você vai acompanhando e vai ser tremendo e assim por diante. Nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, o ponto que nós chegamos já dentro do estudo, nós chegamos já no item do arrebatamento. Acho que deixamos bastante detalhado no módulo passado, mas eu quero dizer que estamos muito perto disso. Não porque todo mundo está falando sobre isso, porque é da boca de crente, não, é por causa dos sinais. E os sinais estão cada vez mais claros da volta de Cristo. E ele mesmo, eu gosto de uma das passagens que Jesus falou com os discípulos, que para mim é a mais importante, porque tem gente que fala, não pode ficar falando de data. Nós não estamos falando de data, ninguém está falando de data aqui. Jesus disse para aquele povo na ocasião, né? Vocês ignoram as escrituras. E ele disse assim, vocês olham o céu. Se tem uma determinada cor o céu, você sabe se vai chover ou não vai chover. Se tem outra cor, você sabe se vai ter tempestade ou não vai ter tempestade. E ele termina dizendo, se você sabe ver isso, então olhe os sinais. Então, Jesus nunca proibiu que a gente olhasse os sinais. Ele simplesmente disse, dia e hora. Guarde bem isso, porque a Bíblia é clara, precisa, e nós estamos em cima da palavra. Dia e hora. Mas ele não proibiu saber as épocas. Por isso que tem os sinais. Por que tem os sinais? Por que ele deu sinais? Para que a gente pudesse, pelo menos, nos preparar para o tempo que está chegando. Então, você sabe muito bem que o tempo está se aproximando. Ou seja, o céu já está mostrando a tempestade, né? Que está chegando para alguns, mas para outros será bonança. Depende do ponto de vista que você olha. Se você é filho de Deus, está salvo, tem santificado a sua vida, está perfeito nos caminhos do Senhor, então para você vai ser um tempo de bonança quando ouvir a trombeta de Deus soar e você será arrebatado. Mas para aqueles que vão ficar, será uma tempestade, porque realmente depois do arrebatamento da igreja virá o anticristo e com toda a grande tribulação, e você acompanha o que nós falamos. Mas hoje eu quero entrar num outro tema. Eu já não chamo mais de sinal. Não é mais sinal porque já é depois. Então depois já não é mais sinal. Eu quero falar o que vai acontecer depois do arrebatamento. Depois que a igreja de Jesus, o Espírito Santo, levar a igreja para as bodas do Cordeiro, e antes das bodas do Cordeiro, algo vai acontecer. Há um fator, ou um evento, vamos chamar, vai haver um grande evento depois do arrebatamento, antes das bodas do Cordeiro. E esse, vamos dizer assim, esse evento se chama a recepção do tribunal, ou no tribunal de Cristo. A recepção no tribunal de Cristo. Significa que a igreja arrebatada vai passar por um tribunal. Eu já quero deixar aqui para você o seguinte, haverá 2 tribunais no futuro, 2 julgamentos. O primeiro julgamento é o tribunal de Cristo, onde a igreja arrebatada vai passar. O último tribunal é o do grande trono branco, onde serão julgados ímpios. Então guarde bem para que você não perca a sequência dos eventos. Todos os eventos têm uma ordem cronológica, eles não vão acontecer bagunçados, né? Pelo contrário, eles vão ter uma ordem cronológica. Então, depois do arrebatamento, o tribunal de Cristo para a igreja. Eu quero ler alguns textos da palavra para que você me acompanhe. Como eu tenho dito, estamos usando basicamente tudo dentro da palavra de Deus
E quando chegar praticamente nos últimos tempos, você vai descobrir que aí já há mistério, aí já há interpretações, porque a Bíblia já não é tão clara depois do arrebatamento com alguns eventos que vão acontecer. O primeiro texto que eu quero ler está em Apocalipse, capítulo 22, que é o último livro da Bíblia. É interessante que o capítulo 22 também é o último capítulo da Bíblia. A Bíblia se encerra com o capítulo 22 do livro de Apocalipse. O que está escrito no capítulo 22, verso 2, quando é as promessas finais, quando tudo está acabando, né? Então, o verso 12, capítulo 22, verso 12, está escrito assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, guarde essa expressão, galardão e obras. Deixa eu já deixar claro aqui, para evitar problemas de má interpretação ou falar o que eu não falei, as obras não salvam, mas pelas obras receberemos galardões. Então, as obras que nós faremos depois de sermos salvos são obras que vão determinar os tipos de galardões que nós vamos receber quando estivermos diante do tribunal de Cristo. Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto, lá no Antigo Testamento, Isaías. Isaías, para nós, é o grande profeta que prevê tudo sobre o Messias, que prevê tudo sobre o tempo do fim e também sobre Israel. Isaías 40, verso de número 10, é uma coisa interessante porque já havia uma profecia sobre isso. Já havia uma profecia. Então, no capítulo 40, verso 10, você vai ver que está escrito assim, presta bem atenção. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Olha aí novamente a palavra galardão e recompensa. Então, quando está dizendo o Senhor Deus virá, ele está profetizando já esta questão que nós estamos tratando agora, da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. E nesse momento, aqueles que são salvos, aqueles que vão ser arrebatados, terão a recompensa. E a recompensa são galardões. E vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. Nós vamos ver aqui, já pela primeira vez aparece a palavra tribunal de Cristo. Você vai ver essa palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Lembrando, né? Lembrando sempre, como eu gosto de estar lembrando e marcando. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, fala muito sobre o final dos tempos, sobre o arrebatamento. Ele é especialista no assunto. Ele é o melhor apóstolo que trata na Bíblia do arrebatamento. Por quê? Porque ele teve uma experiência que nenhum dos outros teve, exceto João, no Apocalipse, que esteve no céu antes de morrer, foi e voltou e viu coisas que ele mesmo disse que é difícil explicar, porque tem coisas que o ouvido não ouviu, os olhos não viram e jamais subiu no coração do homem. Então, ele tem uma experiência forte sobre essa parte final. E ele fala aqui aos 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número, deixa eu achar aqui, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Presta bem atenção, porque aqui também já vai falar do tribunal de Cristo. Já a segunda vez vai aparecer aqui. É muito interessante isso. Vamos lá. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deixa eu explicar bem para que você entenda. Ele não está falando de salvação. Ele está falando já das pessoas que foram salvas. Todos que foram salvos e que têm santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, esses serão arrebatados. E quando forem arrebatados, o primeiro evento chama-se Tribunal de Cristo.
E quando a gente fala a palavra tribunal, eu sei que as pessoas falam, bom, tribunal é para julgar. Mas o tribunal de Cristo, julgar no sentido de quais as recompensas que ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Lembra que a Bíblia fala muito claro, né? Obras não salvam. Mas ele diz assim, mostra-me as tuas obras, eu mostro a minha fé. Em outras palavras, eu mostro a minha fé pelas obras. Isso significa que eu aceitei Jesus pela fé, mas agora eu vou mostrar quem eu sou em Cristo pelas minhas obras. As minhas obras vão determinar a minha recompensa no tribunal de Cristo. Deixa eu ler mais um texto aqui para você, que está em 2 Coríntios, capítulo... Deixa eu ver aqui, para mim não me perder. Mas antes eu queria mostrar uma outra coisa importante. 1 Coríntios, capítulo 3, voltando aqui a 1 Coríntios, capítulo 3, vamos elucidar algo aqui muito importante que está em 1 Coríntios, capítulo 3, os versos de 11 até o verso 15. Eu acho que aqui vai deixar claro essa questão de galardão, de recompensa no tribunal de Cristo. Eu estou insistindo no assunto para que não haja confusão e interpretações erradas. O tribunal de Cristo não é para dizer se você vai ser salvo ou não. Não, o tribunal de Cristo é para os salvos, os que vão ficar com Cristo eternamente, mas haverá recompensas pelas obras. Verso de número 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Verso 12. Contudo, presta bem atenção agora, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, aqui na minha Bíblia está em letra maiúscula, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, Paulo, eu acho que ele deixa tão claro as coisas que ninguém pode errar nessa, não precisa de interpretação. Aqui está muito claro. Ele diz que o tribunal de Cristo é o tribunal do fogo, porque a Bíblia diz que dos seus olhos são chamas de fogo. E esse fogo é o que vai provar as nossas obras. Então ele já colocou aqui 6 tipos de obras. Não é que nós vamos apresentar ouro ou prata, não é isso. Isso é um simbolismo. Porque você sabe muito bem que o ouro, prata, pedras preciosas, elas não se destroem pelo fogo. Pelo contrário, elas se purificam. Mas madeira, feno e palha, o fogo destrói, vira cinza. O que Paulo está tentando mostrar para nós? Quando nós chegarmos diante de Cristo, ele vai passar a nossa vida para nós. E ali nós vamos ver as obras que nós fizemos depois de salvo. Se as obras que nós fizemos é madeira, feno e palho, o fogo, que é o próprio olhos de Jesus, queimará no sentido de que não vale nada essas obras, não vale nada. Mas se as obras no sentido figurado, ouro, prata e pedras preciosas, essas obras serão, então, dadas sobre elas os galardões ou as recompensas. Eu sei que a grande pergunta que muita gente faz são duas e vamos tentar responder as duas. A primeira é o que são obras de madeira, feno e palha, porque com certeza ninguém vai querer apresentar essas obras, porque elas vão ser queimadas pelo fogo. E o que representa os galardões? São duas perguntas que se fazem. Biblicamente, se você procurar detalhe, você não vai achar uma explicação clara sobre o que é uma coisa ou o que é outra. Mas, pelas palavras de apóstolo Paulo e do Apocalipse, a gente tem uma boa impressão. Por exemplo, madeira, feno e palha são obras que se queimam. Uma das interpretações que eu recebi e que muitas pessoas falam
obras que você faz em nome de Deus, que Deus não pediu para você fazer. Isso é muito comum na igreja, né? A igreja, infelizmente, ela é comandada por homens. O Espírito Santo é o dono da igreja, mas são os homens que muitas vezes deixam o Espírito Santo de lado e começam a fazer coisas, muitas vezes influenciados até pelo povo, talvez por aqueles que têm mais carisma na igreja. Então o pastor foi chamado, exemplo, um pastor foi chamado, Deus falou claro para ele, a sua obra na terra é levar libertação para os drogados, ou aqueles que estão viciados em drogas, ou assim por diante. Então ele tem um ministério específico nessa área. E aí ele começa a crescer o ministério dele, ele começa a fazer a obra, começa a crescer, mas daqui a pouco alguém diz, por que você não faz a ação social para aqueles necessitados? Tá ótimo, vamos fazer, e começa. Aí chega outro e diz, por que a gente não começa a fazer um trabalho com os jovens? Por que a gente não começa? E a igreja começa a fazer um monte de coisa, e no fundo, Deus não pediu nada disso para aquela pessoa. Por isso que Deus estabelece ministérios diferentes, obras diferentes, porque Ele quer que cada quartel atenda um. E é normal as igrejas, no fim, fazer tanta coisa. Por isso que muitos pastores ficam cansados, com depressão, desanimados, porque estão fazendo muita coisa que é madeira, feno e palha. E por causa disso, são obras queimadas. Deixa eu contar uma experiência que eu tive em particular há muitos anos atrás, né? Naquela ocasião, eu em 1993, já faz um bom tempo, né? Eu fui convidado pela primeira vez por uma missão aqui de São Paulo para ir para Portugal ministrar os missionários que estavam lá. E nós fomos lá e aproveitamos a oportunidade que nós estávamos lá e recebemos convites para ministrar em algumas igrejas, porque tínhamos tempo para isso. E o missionário que estava lá em Portugal nos levou para algumas igrejas e nós ministramos nestas igrejas. E de lá nós fomos para Israel, fomos com um grupo pequenininho pela primeira vez para conhecer Israel. E tanto Portugal foi tão bom, as ministrações, os pastores gostaram, como Israel foi algo assim pela primeira vez. Quem vai pela primeira vez a Israel é algo fantástico, fantástico, mexe com a gente. Quando eu volto para o Brasil, em 1993, guarde bem essa data, em 1993 estava começando no Brasil as caravanas para Israel, caravanas de líderes evangélicos muito conhecidos, que eu não preciso citar o nome, estavam todos começando a fazer suas caravanas para Israel. E como o pessoal de Portugal, os pastores, me convidaram para voltar no ano seguinte e fazer uma conferência de 30 dias em diversas igrejas, me veio uma boa ideia. Eu falei assim, eu vou montar uma caravana para ir para Israel, eu vou antes, 30 dias antes, vou para Portugal, faço toda a obra que Deus pediu para me fazer em Portugal, encontro a caravana em Portugal, de lá nós vamos para Israel. Ideia excelente, não tem nada de errado nisso. Contratamos uma agência de viagem aqui no Brasil. Naquela ocasião eu tinha um programa de televisão na antiga Rede Manchete, a nível nacional, todos os sábados, meia hora, e nós lançamos na TV o programa da viagem e deixei com a agência de viagem para cuidar disso. Quando chegou a data de eu ir para Portugal, eu deixei tudo certinho com a agência para cuidar dos passos, para depois o pessoal ir para Portugal me encontrar lá, e fui para Portugal. E quando eu chego em Lisboa, a primeira surpresa, não tinha ninguém me esperando. E aí eu não entendi, eu tinha o telefone de uma pessoa que devia ser secretária de um dos pastores, eu liguei e essa irmã falou, pastor, o senhor já está aqui, acho que houve alguma confusão na agenda, mas olha, está um endereço tal, o senhor pega um táxi aí, vai para esse endereço, tem uma chave lá, é um apartamento e onde o senhor vai ficar. Eu falei, tudo bem. Peguei um táxi e fui para esse apartamento. Como eu tinha viajado a noite inteira, eu acabei dormindo, chegando nesse apartamento, que não tinha nada, era um apartamento vazio, mas tinha os móveis, lógico. E quando eu acordei, nada, nenhuma comunicação. E eu fiquei muito preocupado,
porque já estava no segundo dia e nenhuma comunicação. Então eu fui orar, e orar um pouco desesperado mesmo. Estou em país estranho pela segunda vez, sem conhecer muito, e aí estou orando e ouço a voz de Deus dizendo assim: eu não te chamei para fazer essa caravana para Israel, eu te chamei para fazer a conferência em Portugal. E me caiu em cima, meu Deus, foi uma ideia, mas não foi o que Deus me pediu. E eu, logicamente, me arrependi, falei com Deus, e quando eu me arrependi, eu achava, naquela ocasião, que Deus ia mudar de ideia, né? E aí eu descobri que o arrependimento é para a gente mudar de ideia, não Deus mudar de ideia. E como Deus não mudou de ideia, eu tive que ligar para o Brasil e cancelar a viagem. Você pode imaginar o resultado e a consequência de 30 dias antes, praticamente, da viagem, cancelar a viagem? Você pode imaginar o que o pessoal da agência falou para mim? Você pode imaginar o que eu tive que dizer, que eu bancava o prejuízo, que não tinha problema nenhum, mas cancelasse? Quando eu terminei de falar com a agência, cancelando a viagem, e desliguei o telefone, porque era telefone fixo ainda na época, eu desliguei o telefone, toco o telefone, e o pastor que me convidou ligou para mim pedindo perdão, que ele se confundiu na agenda, mas estava tudo certo, que ele ia me pegar lá e a gente ia começar. E realmente foram 30 dias em Portugal, maravilhosos. Deus operou tremendamente nas igrejas e eu voltei para o Brasil. Então o que eu entendi? Não que é errado fazer caravana para Israel, porque depois de alguns anos eu fiz, mas naquela ocasião era obra de madeira, feno e palha. Não era o que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer um evento, um seminário, ministrar os pastores de Portugal. Isso era ouro, prata e pedras preciosas. Mas eu joguei no meio madeira, feno e palha, e Deus com seu fogo queimou tudo e só sobrou o evento de Portugal. E eu aprendi ali a fazer somente o que Deus pede. E essa é a palavra que eu quero deixar aqui para você que está me ouvindo. Não faça mais além do que Deus pediu. Não faça, porque no fim vai ser madeira, feno e palha, e essas obras serão totalmente queimadas pelo fogo do tribunal de Cristo, e vai sobrar só mesmo aquilo que é verdadeiramente ouro, pedras preciosas e prata. Você deu para entender? Está claro isso para você, querido? Se você tiver qualquer dúvida, escreve no chat, põe aí para nós, a gente responde na primeira oportunidade. Eu queria continuar, mas não vou continuar hoje, vou deixar um gostinho aqui. Semana que vem eu vou falar sobre galardão. O que significa galardão? O que é a recompensa que nós vamos ter no tribunal de Cristo? Se é um tribunal, não é para julgar se somos salvos ou não somos salvos. Eu quero terminar dizendo isso. O tribunal de Cristo é para julgar as obras que fizemos depois da salvação, para que o próprio Deus, o Jesus Cristo, na verdade, que é o tribunal de Cristo, comece a distribuir as recompensas e os galardões em nome de Jesus. Quero orar por você, por favor, receba esta oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada homem, mulher, criança, jovem, que esteja participando desse seminário e aqueles que vão assistir posteriormente, para que eles pensem sobre a sua própria vida diante de Deus, diante do Espírito Santo e principalmente diante de Cristo que os salvou. Que a partir do momento que eles são salvos, que eles comecem a pensar o que é que eles estão fazendo para a obra de Cristo. E também, Senhor, que haja discernimento e sabedoria, para que eles não tenham obras de madeira, feno e palha que se perderão, porque não são obras que Deus mandou eles fazer. Que haja discernimento e sabedoria hoje, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém? Até o próximo episódio, em nome de Jesus.